Desde que foi eleito presidente, Jair Bolsonaro divide a população. Alguns agem em sua defesa com unhas e dentes. Já outros acreditam que o cargo de presidente do país é muito para ele. Mas desde que começaram especulações sobre uma possível candidatura, muitas pessoas começaram a analisar os discursos, os gestos e a própria história de vida de Jair Bolsonaro. Para as pessoas que não entendem de política, Jair Bolsonaro deixa tudo mais simples, menos complexo, como nesse primeiro pronunciamento após a vitória nas eleições. Repare na câmera um pouco desajeitada, na bandeira colada na parede com fita adesiva, um pouco torta, parecendo que tudo foi feito às pressas. Comparando com outros ex-presidentes, Jair Bolsonaro faz com que a população tenha mais proximidade com ele devido ao simples cenário, como se fosse a casa de qualquer um de nós. Ele mostra ser simples, até dando uma coletiva de imprensa com microfones apoiados em uma prancha de surf. Muitos consideram o discurso de Bolsonaro como impulsivo, às vezes até nervoso. Mas nervosismo, um pouco de falta de experiência e a pressão de estar falando com um país, quiçá com o mundo, deixa qualquer ser humano sem papas na língua. Diversas pessoas apontam que o presidente se sente mais confortável dando uma entrevista sem formalidade, com aquele empurra-empurra de microfones da imprensa. Durante esse tipo de entrevista, Jair Bolsonaro parece se sentir mais livre e falar o que realmente pensa. É natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. E geralmente, nessas coletivas, o presidente está sujeito a todo tipo de pergunta, mas Jair Bolsonaro é cuidadoso ao respondê-las. Observando algumas entrevistas que ele concedeu, podemos notar que 4 técnicas são muito utilizadas por ele para, justamente, não responder a alguns questionamentos. A primeira é atacar partidos políticos contrários ao seu governo. Uma tática muito usada por Bolsonaro. O presidente é conhecido por atacar partidos políticos contrários às suas ideologias, utilizando essas críticas para, de certa forma, responder a uma pergunta. Na resposta dada a Ciro Gomes, ainda na época da campanha eleitoral, Bolsonaro inicia seu argumento criticando o PT, o Partido dos Trabalhadores. Deputado, está virando uma preocupação grave minha e isso todo mundo tem duvidado, enfim. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas vivendo na humilhação de ter o seu nome no SPC. Como o senhor ajudaria a enfrentar esse problema? Para deixar bem claro, Ciro Gomes, meu colega de Câmara, muita gente honesta entrou no SPC acreditando na política do PT. Em um debate ainda durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro é argumentado sobre alguns arquivos da época do governo militar. Porém, ele não responde à pergunta do jornalista. Voltando à questão da ditadura, tivemos na presidência da República, nesse período democrático, um homem que passou pelo exílio, o outro foi preso político e teve até uma senhora que, oriunda da luta armada. O senhor fala com muita desenvoltura sobre esse período e já rendeu homenagens a agentes da repressão. Sim. Então, o senhor vai ter peito para abrir os arquivos e permitir que a sociedade tenha acesso aos arquivos da ditadura? Primeira coisa, a senhora é Dilma Rousseff, não é isso? Sim. Onde ela esteve na semana retrasada? Representando o Foro de São Paulo em Cuba, na democracia cubana. Vocês acham que essa senhora lutou por democracia? E o senhor vai abrir o arquivo? Quando é questionado novamente sobre o assunto, ele não responde e diz que o assunto está encerrado. Outra técnica também utilizada por ele é desviar o assunto. Desviar a resposta pode parecer normal para um candidato à presidência sofrendo com o nervosismo ou comum para uma pessoa rodeada de microfones e jornalistas com diversas perguntas. Em várias ocasiões, Bolsonaro utiliza esse método para não dar uma resposta exata às perguntas, muitas vezes embaraçosas.
Repare nesse questionamento e na resposta do presidente. Presidente, sobre as informações que saíram ontem acerca do Ministério Público que estaria investigando os apartamentos no nome do Flávio Bolsonaro, o senhor teria algo a dizer? Você pergunta para a Globo sabe disso. A Globo é informa. Bolsonaro fala por mais de 4 minutos sobre diversos assuntos, desde a acusação da Rede Globo, educação, desemprego, manifestações, reforma da Previdência. Ele usa até uma passagem bíblica. Porém, a resposta exata para a pergunta não foi dada. Ao se explicar sobre a quantia de R$24 mil que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, repassou a sua esposa, Michele Bolsonaro, o presidente se enrolou ao dizer a origem dessa quantia. Pode considerar na minha conta. Olha só, um volume de que foi... Nessa resposta, quando ainda era candidato à presidência, Bolsonaro dá voltas e voltas, cita Paulo Guedes, seu braço direito, faz referência a Trump, seu modelo de governante, e não responde à pergunta. Que documento presidencial seria possível de mediasse para favorecer a população? Há um consenso em todos nós da equipe aqui, junto com o economista Paulo Guedes, que trabalha com ele, que quando nós nos encontramos, eu botei na mesa como leigo, né? Eu cometi a besteira de falar do Brasil que eu não entendia de economia. Então, daí os caras... O Lula entendia pra caramba, né? Então, inventar muita coisa. Quando o Trump assumiu, ele até deu uma ordem, né? Cada nova regulamentação tem que revogar 2. No primeiro momento, ele revogou umas 50 e poucas. Tá? Essa é a preocupação que nós temos aí. Tá, okay? Então, eu respondi a pergunta, eu não? Já nesse caso, Bolsonaro precisa ser relembrado pelo jornalista Gerson Camarote qual é o ponto central da pergunta. Tem que conversar, né, com as empresas para resolver esse assunto. A questão do óleo diesel. Vamos lá. Outros problemas que as empresas também tinham, tá certo? Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, a jornalista Thaís Oyama precisa perguntar 3 vezes se Jair Bolsonaro possui um plano B caso a relação entre ele e Paulo Guedes não dê certo. E daí, se vocês brigarem e acabarem se divorciando, para usar uma metáfora que o senhor gosta de usar, como é que fica a política econômica? O senhor tem um plano B? Mas deixa eu só continuar na economia um pouquinho. É meu posto Ipiranga na questão do agronegócio. Tá certo. Então, eu repito, o senhor tem um plano B caso isso aconteça? Não tenho plano B nesse caso, não, né? Nessa pergunta feita pelo então candidato à presidência Ciro Gomes a Jair Bolsonaro em um debate, o presidente do Brasil não responde à questão proposta, ataca o Partido dos Trabalhadores, como já foi citado, e encerra devolvendo a pergunta ao candidato Ciro Gomes. Eu também estou curioso. Eu quero saber, te respondo a pergunta aqui, que você nos diga como tirar esse pessoal do SBC. Eu acho que não vai ser rodando dinheiro e nem dando uma canetada, até porque não teríamos poder para isso. Estou ansioso para aguardar a tua resposta. Outra técnica também utilizada por ele é ofender a imprensa. A imprensa é quase um calo no pé de Bolsonaro. Incomoda, algumas vezes machuca e está sempre presente. E por isso, podem ser os que mais sofrem com as resoluções de Bolsonaro. A resposta dada à repórter foi noticiada por diversos canais. Mas muitas pessoas sabem que Jair Bolsonaro não é o maior fã da imprensa. Tanto que no início de junho, o presidente do Brasil foi criticado pela Associação Mundial de Jornais e Publishers de Notícias devido às suas atitudes e de sua família contra a imprensa. Durante um discurso feito em Dallas, o presidente afirmou que sofre com a mídia brasileira, que não é isenta. A organização, então, criticou a atitude da família de Bolsonaro de bloquear jornalistas em redes sociais, boicotar veículos e de tentar reproduzir uma ação de Donald Trump para desacreditar o papel da imprensa na democracia. E para quem pensa que esse tratamento é apenas para a imprensa brasileira, Jair Bolsonaro mostra que não. Outra técnica também utilizada é abandonar a entrevista. Essa saída é usada principalmente quando Bolsonaro sabe que tudo o que ele falar poderá ser usado contra ele. O portal The Intercept Brasil divulgou informações que Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança, e o juiz Deltan Dallagnol teriam interferido de forma inapropriada nas investigações e julgamentos da Lava Jato. Como o senhor avaliou as questões
envolvendo o ministro Sérgio Moro. Antes de tomar posse, Jair Bolsonaro declarou que iria mudar a embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém. Uma comitiva do Egito já estava marcada para vir ao Brasil, mas cancelou a viagem. Muitas pessoas acreditam que o país cancelou devido à declaração de Bolsonaro sobre a troca da embaixada. Mas o presidente não estava preparado para responder essa questão delicada, lidando com ela da forma mais inesperada possível. Como você vê o cancelamento da comitiva do Egito? Não, outra pergunta aí. Outra pergunta, vamos embora. O senhor vai ser CBB hoje? Em junho de 2019, Bolsonaro foi ao Japão para participar do G20. Um dos assuntos discutidos foi a situação ambiental e os direitos humanos no atual governo. Angela Merkel, chanceler da Alemanha, disse que a situação do Brasil em relação a esse assunto é dramática. Bolsonaro não concordou com a chanceler e duvidou da credibilidade da imprensa em geral. Aí perceba que no final do vídeo ele abandona a coletiva. Olha, eu vi o que está escrito. E, lamentavelmente, em grande parte que a imprensa escreve não é aquilo. Então, quando a imprensa tiver... Não interessa, Alemão. Tá? E deixa eu terminar o raciocínio, por favor. Tá? Então, a gente tem que fazer a devida filtragem para não deixar se contaminar por parte da mídia escrita em especial. Mas o senhor vai conversar com ela? Pessoal, obrigado. Não, presidente, apreensão sobre drogas. Mas tem algum motivo para tudo isso? O portal Café com Sociologia, coordenado por Cristiano das Neves Bodart, que é doutor em Sociologia pela USP, e por Roniel Sampaio Silva, que é mestre em Educação pela Universidade de Rondônia, publicou uma análise dos discursos de Jair Bolsonaro em setembro de 2017. No conteúdo, eles deixam claro que o tom hostil de Bolsonaro ao responder perguntas funciona, pois, normalmente, os jornalistas raramente conseguem fazer outra pergunta. Caso consigam, a resposta tende a ser mais hostil ainda. O especialista em linguagem corporal, Vitor Santos, também já analisou Bolsonaro em um debate específico na Rede Globo antes das eleições. Perceba que no vídeo ele também analisa a forma como Jair Bolsonaro foge do tema da pergunta. Primeiro, o Lula, que não entendia de economia, teve um ministro da mesma médico. O conceito de deflexão, como pode ser observado no método Scandiavino-Sapir, pode ser definido como uma não resposta se valendo de elementos ambíguos ou não relacionados diretamente com a pergunta e que ocorra por um tempo superior a um mero desvio na pauta para justificar o seu ponto. Bolsonaro não responde de maneira direta à pergunta. Ainda analisando o debate, Vitor Santos também percebeu que Jair Bolsonaro responde uma pergunta com outra pergunta. O que o senhor Paulo Guedes viu em mim? Criar uma pergunta para responder outra pergunta é uma outra ferramenta de deflexão verbal que serve para tirar o foco da discussão. O que o senhor Paulo Guedes viu em mim? Christian Dunker, que é psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, usa um texto de Theodor Adorno para explicar o discurso de Bolsonaro. O conceito que ele apresenta é o do pequeno grande homem, que foi muito utilizado nas propagandas fascistas. A teoria é que o pequeno grande homem fala como qualquer um, que aparenta ser uma pessoa autêntica e que por isso fala o que pensa. Sendo assim, pode agredir e diminuir os outros. A ideia proposta por Dunker é a de que Bolsonaro seja influenciado pela teoria do pequeno grande homem e, por isso, tome atitudes não muito comuns durante entrevistas. A gente vê esse tipo de personagem num debate, quando você faz uma pergunta que ele não gosta, ele, em vez de responder a pergunta, ele ataca quem fez a pergunta, né? Ele ataca os seus inimigos preferenciais. Ele diz assim: tudo isso vai se resolver, esse problema na educação, esse problema na saúde, esse problema na ciência, esse problema na cultura, tudo isso que está indo mal, a gente vai resolver quando a gente atacar e destruir este pequeno grupo. Esse grupo que em geral é minoritário, esse grupo que muitas vezes é produzido como uma espécie de fantoche ou então de espantalho.
Dunker ainda explica que as pessoas que não fazem parte do grupo dos pequenos grandes homens são, de certa forma, excluídos. Concordam conosco, que não pertencem a esse grupo, que não fazem parte dessa massa, e elas só podem ser considerados então pessoas irracionais, idiotas, pessoas que perderam a razão, ou então pessoas corruptas, porque elas estão de alguma forma conectadas com aquele grupo invasor, né? Aquela laranja podre, aquele objeto que assim intrusivamente destrói a ordem e a harmonia. Jair Bolsonaro ainda tem alguns anos de governo, muitas coletivas e entrevistas para dar. Que tal começar a reparar nessas atitudes do presidente? Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Dê seu like, comenta sua opinião sobre Jair Bolsonaro e compartilhe esse vídeo.